Há diploma que te diz que você é capitão deste barco. Você, a carta de Essas embarcações não podem pescar a poucas milhas da costa. Ele está a mais de 2 horas a vir da costa a arrastar o peixe. Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Segurança Pública. E hoje são nossos convidados o Superintendente-Chefe Mário Alberto, que é o chefe de Departamento Técnico Aduaneiro do Comando Nacional da Polícia Fiscal. Boa noite e obrigado pelo prazer da sua disponibilidade. Muito boa noite. E os nossos convidados residentes, o Dr. Itiandro Simões, jurista. Boa noite. Boa noite, Alexandre. E o Dr. Pedro de Castro Maria, sociólogo. Boa noite. Boa noite. Ora bem, começamos assim. As águas territoriais angolanas têm sido palco de uma intensa atividade económica e a Polícia Marítima Fiscal não tem medido esforços para controlar todas as ações no mar. O Segurança Pública mostra-lhe uma dessas operações. No caso concreto, vamos mostrar uma operação que decorreu na zona costeira da Barra do Dante. 1.600 quilómetros é o que corresponde à dimensão da costa marítima angolana. São muitos os que realizam as suas atividades econômicas no mar. A pesca é uma delas e a mais comum. Mas há regras para fazer-se ao mar. O pescador, por exemplo, não pode navegar sem coletes salva-vidas, sem a licença de pesca ou então a cédula marítima. Estas são apenas algumas regras básicas que muitos não conseguem cumpri-las. Hoje a nossa equipa estará por dentro de uma operação da Polícia Fiscal Marítima. 2 equipas estão montadas para a referida missão que se estende até a Barra do Dante. O período noturno é um período mais propício para o cometimento de vários ilícitos, tanto aqui na Bahia, como na contracosta, como na zona sul da nossa cidade de Luanda. São 23 horas e estão criadas as condições. É hora de embarcar. Neste momento são sensivelmente 4 horas e já estamos na zona costeira da Barra do Dante. Nesta altura, começam as primeiras interpelações. Muito boa noite. Esta embarcação navega com 3 cidadãos asiáticos e um angolano que, por sinal, faz o papel de intérprete. Não, há diploma que te diz que você é capitão deste barco. Você, a carta de não. Ah, você é capitão. Documento este, você é capitão. Não, papai ele vem só. Esse é só do barco. Tá bom. Agora Teu documento. Na verdade, ele não tem o documento que lhe é solicitado. Não tem carta. Carta de navegação. Então é motivo de apreensão nesse momento. De seguida descobre-se que o navio apreendido não é o único nesta zona a realizar atividade pesqueira. São 3 afetos à mesma empresa. Desligar a luz por quê? Não sabes que é proibido navegar sem a luz de navegação? A documentação do barco. Os documentos do barco. Documentos do barco. Documentos do barco. Sim. O responsável pela embarcação apresenta uma documentação fora do prazo. E o mais grave, ele e os seus compatriotas não se fazem acompanhar do passaporte. A licença de navegação apresentada agora, de 2014, já está expirada. Mesmo assim é motivo de apreensão. Não está. Não está. Passaporte. Passaportes. Não tem passaporte aí.
Neste preciso momento está presa essa embarcação. Diz a ele que é para levar onde as outras. A terceira embarcação também tinha irregularidades. Capitão, muito bom dia. Dê-me sua documentação da tua embarcação. Os documentos do barco. Os documentos. Passaportes. Passaportes. A licença de navegação está expirada. A licença de encalhe está expirada. Não tem passaporte. É motivo da apreensão dessa embarcação. O comandante da operação encontra-se numa outra equipa a fazer o mesmo trabalho. Ainda assim, toma conhecimento das apreensões feitas. Cada embarcação tem 3 chineses. Ok, tá bom. Mantenham com eles aí, metem agentes a bordo. Metem a gente a bordo num só local. Vocês saem para fazer outras buscas. Enquanto isto, mais embarcações foram apreendidas. 7 marinheiros. Ok. 2 não têm cédula marítima. Tem quantos? Só tem 4. 3 são sem salva-vida. Se houver um naufrágio, como é que fica? Como é que vão sobreviver os 3? Você tem que ter responsabilidade. Você como mestre, tem que ter responsabilidade. Eu tenho que não posso ir ao mar com pessoas sem cédula, porque é ilegal. Não posso ir me fazer ao mar sem levar colete para as pessoas, porque isso tem a ver com o problema da vida deles. Se você sabe, não pode encontrar esse tipo de irregularidade. Nós estamos aqui para isso, para regular isso, por uma questão de disciplina, passar a guarda da vossa vida. A apreensão é feita na hora. Vocês têm a licença de pesca regularizada, mas falta de cédulas e coletes, não é? Vocês seguirão conosco até o sítio onde realizaremos a triagem do trabalho, está bem? Mais um barco é interceptado. Muito bom dia, meus senhores. Tudo bem? Ok, facultem a vossa documentação, faz favor. Licença de navegação, licença de pesca, as cédulas, faz favor. No fim do ano fizemos acidente. Sim. Perdemos com todas as coisas, ambos a documentação. Ok. Sim. Então, nesse momento, pedimos só uma exceção no posto fiscal daqui da Barra do Dante. Mas quem faz a licença de pesca? Quem autoriza a pesca? Não, quer dizer, quando nós não... Onde é que vocês tratam os documentos de licença de pesca? Vocês têm o registro da embarcação? O título de propriedade? Bem, é assim, sabe muito bem que tem havido roubo de embarcações, tem havido roubo de motores. O que é que nos prova que realmente essa embarcação é vossa? Vocês não têm nem título de propriedade, nem registro da embarcação, não têm licença de navegação, não têm licença de pesca, têm cédula? É que vocês não têm nenhuma documentação. O que é que nos prova, nós como autoridades, que essa embarcação é vossa? Há início da sensação de que vocês roubaram a embarcação. Se vocês não provarem que essa embarcação é vossa documentalmente, no mínimo vocês devem de ir e pagar a multa na capitania simplesmente. Vão ter que ir para a DINIC. O responsável da embarcação diz que tem um documento que prova a titularidade do meio, mas complica tudo. A embarcação, por exemplo, a compra e venda da embarcação tem, o motor também a compra e venda da... Onde é que está? Ficou, chefe. Se você já não traz licença porque diz que houve várias situações que já enumeraram, até o registro que você tem de compra e venda ou a fatura, não traz. Isso é uma grande irresponsabilidade, Sr. Mestre. Você sabe que isso é impraticável. Isso não se faz. Você reconhece que está errado? É? Ou acha que a polícia está agindo de má fé? Você vai embarcar no vosso meio um agente nosso, vai vos acompanhar até onde deixamos a outra embarcação, aguardem lá, depois vamos seguir até a Barra do Dante, ok? Preste bem atenção no que acontece a seguir. Durante quase 2 horas, os fiscais acompanham o trajeto deste navio que realizava atividade pesqueira a 4 milhas da zona costeira da Barra do Dante. Conforme vem, essa embarcação é uma embarcação de pesca de arrasto, fundo, e apanha todo tipo de pescado, sem descrição.
E essas embarcações não podem pescar a poucas milhas da costa. Então é pesca proibida, tem que ir para o alto mar. Para além de que danificam também a rede dos pescadores artesanais. E aqui onde estamos, é a 10 milhas, ele está a mais de 2 horas a vir da costa a arrastar o peixe. Nós, na toa da intenção que estamos a fazer agora, e mais adiante para onde vai, da sensação que ele pescou no alto mar, mas ele não pescou no alto mar, está a pescar na zona proibida, por lei. Finalmente, os polícias chegam à embarcação que, por sinal, está acompanhada por este senhor, que se apresenta como sendo o inspetor do Ministério das Pescas. Muito bom dia, a princípio. Nós somos da Polícia Fiscal e nós vimos que essa embarcação está vindo da costa, desde aquela hora, mais de 1 hora, 2, a fazer a pesca de arrasto. Pesca que, por norma, é proibida, não é? Portanto, essas embarcações devem fazer pesca mais para dentro, porque aqui é onde os peixes normalmente se reproduzem. E nós estamos a ver também o tipo de pescado que está a ser capturado é mesmo juvenil. O colega trabalha onde? Eu sou inspetor das pescas. É inspetor das pescas? Está a bordo da embarcação? Sim. Confirma que a embarcação está vinda da costa, porque nós acompanhamos esse movimento há mais de 2 horas e o local onde estamos é próximo da costa. Bem, próximo da costa, estamos a 9 milhas da costa. Sim, aqui onde estamos. Mas onde estão a vir é para a terra. Onde estão a vir a arrastar o peixe é da costa para 9 milhas onde estamos agora. Ele tenta explicar. Se estivermos próximo da cidade ou nas praias, o barco deve pescar a mais de 8 milhas de costa. Ok. Se estiver fora das praias e fora das cidades, este tipo de barco pode pescar até 7 milhas de costa. Pode pescar. Até 7 milhas. Mas o local onde vocês estão a vir da costa há mais de 1 hora, há mais de 2 horas quase. Vocês estão a vir da costa até onde vos encontramos. Quer dizer que vocês estavam para além do limite que o senhor inspetor acaba de dizer. O alegado inspetor denota alguma dificuldade em responder às questões do comandante e assume não estava acordado na altura em que a rede foi lançada ao mar. Antes de eu subir, já estavam a arrastar. Então o colega estava a descansar? Eu estava a descansar, mas Quando deu conta já estavam a pescar? já estavam a pescar. Nós acompanhamos o vosso movimento desde o princípio, se repara, nós estamos há mais de 1 hora a vos perseguir. Recorda-se das apreensões feitas, incluindo aquelas comunicadas ao comandante da operação? Sim, todas elas foram encaminhadas aos órgãos competentes que se encontravam no posto da Polícia Fiscal da Barra do Dande. Aqui, são tratados caso a caso e cada um vai responder pela infração que cometeu. Ora, muito bem, aqui elementos e argumentos que nós vamos agora colher do superintendente-chefe Mário Alberto, ele que é o chefe do Departamento Técnico Aduaneiro do Comando Nacional da Polícia Fiscal. Mais uma vez, coloco-lhe a seguinte questão. Há muito peixe angolano a ser levado de forma ilegal dos nossos mares. Esta é a razão da nossa existência. É no sentido de prevenirmos, investigar, descobrir e combater todo tipo de infrações. Razão pela qual nós existimos. Existimos em todas as fronteiras e o mar também é uma fronteira, que é a fronteira marítima. Muito bem. Doutor, outra questão, a questão dos documentos. Os homens, os estrangeiros, os asiáticos, nenhum deles apresentou documento válido em dia. Há muita dificuldade para as pessoas poderem tratar os documentos que as licenciem de poder exercer essa atividade de pesca legalmente? Bom, se havendo uma burocracia, muita burocracia no tratamento da documentação, tem-se dito Duralex, Sedlex.
É verdade que atualmente há tendência de desburocratizar, digamos assim, a emissão de documentos, não sei mais coisas. Isto é verdade. Mas enquanto isso, as normas, os procedimentos devem ser cumpridos. Não podemos permitir que as pessoas façam, digamos assim, exerçam atividade no mar sem que estejam legais. Devem esforçar-se em tratar os documentos que são necessários para a atividade no mar. No mar, exatamente. Muito obrigado. Dr. Pedro de Castro Maria, há aqui uma tendência quase que natural de as pessoas, digamos, poderem furtar-se ao cumprimento das normas, como foi visível mais uma vez aqui nestas nossas reportagens. Paira na mente de algumas dessas pessoas a cultura da impunidade. A ideia de se pensar que, enquanto que na calada da noite eles vão praticando as suas ações, pensam que a polícia está a dormir. Que não é verdade, é óbvio. A polícia tem estado a fazer o seu trabalho, mas há de facto também aqui o reconhecimento de que há uma certa dificuldade de cobertura de toda a nossa fronteira marítima. Por outro lado, as pessoas comportam-se de forma desviante porque provavelmente tiveram ao longo do seu processo de socialização, socialização é aquisição de educação, de cultura, o processo de transmissão de valores que as pessoas ganham nas várias instituições sociais vocacionadas para o efeito e não só. Falo da família, falo da escola, falo da igreja, falo de associações, clubes juvenis, clubes desportistas, etc. Falo dos meios de comunicação social. São todos agentes vocacionados para transmitir valores, para transmitir educação às pessoas. As pessoas podem absorver esses valores que recebem, não é verdade? Mas como há vários agentes que intervêm, também há aqui choque, por vezes, em função da entrada de vários estrangeiros, muitos dos quais vêm dos seus países já com um mapa de ações ilícitas para realizar, não é? Porque quem se faz ao mar, não é? Programou bem essa ação. Exatamente. Então é preciso que a polícia continue com essa sua ação, mostrando que está presente, mesmo sociologicamente falando, a presença da polícia, a presença das autoridades, reforçando aqui o seu papel de controle. E é um controle também social, irá demover em grande medida esses cidadãos para a continuidade de práticas que lesam as nossas águas territoriais. Muito bem. Há aqui uma questão que eu quero colocar ao superintendente-chefe Mário Alberto. Foram feitas apreensões e foram feitos também alguns detidos. O que é que aconteceu às pessoas detidas? Nós, quando autuamos, elaboramos sempre um processo. E este processo é encaminhado de acordo à natureza da infração cometida. Como eu dizia atrás, por exemplo, o caso dos estrangeiros detidos, elabora-se o expediente e o caso é encaminhado ao Serviço de Imigração Estrangeiros. Ali corre o processo até final. É a autoridade competente para tratar do cidadão estrangeiro Exatamente. Apanhado a realizar uma atividade ilegal pela Polícia Fiscal. Correto. No caso se tratar, por exemplo, de pesca ilegal, nós, autuantes, elaboramos o expediente inicial e encaminhamos a fiscalização das pescas. É lá onde corre o processo até final. No caso de violação das normas marítimas, nós elaboramos o expediente, autuamos e encaminhamos o processo à capitania. É lá onde corre o processo até final. A Segurança Pública avança agora para um outro elemento. 16 embarcações foram apreendidas pela Polícia Fiscal Marítima nas águas da Baía de Luanda. Durante a operação que a Segurança Pública vai agora mostrar, foi detido um cidadão estrangeiro que era portador de um documento exclusivo de uso dos angolanos, a cédula marítima.
Uma outra operação acontece no período matinal. Desta vez, a Polícia Fiscal Marítima faz o trabalho de patrulha na Baía de Luanda. E não são poucos os casos de apreensões, quase sempre pelo mesmo motivo: violação às regras que se exigem para fazer-se ao mar. Vocês estavam a realizar atividade de pesca, não é? A licença de pesca não está atualizada por quê? Tá bom. Então, enquanto ela não sai, vocês podem realizar a atividade de pesca? Acredito não. Ok. Faculta as vossas cédulas, só favor. Tá bom. Está no barco? Ok. Então, tivesses uma viatura, podias conduzi-la sem carta de condução? Porreiro. Eles estão detidos. Meus senhores, vocês irão para a unidade, tá bem? Vão para a unidade e lá vão ser passados uma nota de entrega para as pescas e para a capitania. Estes marinheiros, para além de terem irregularidades na documentação, foram encontrados a pescar numa zona proibida. Mas vocês fazem pesca aqui por quê? Não sabem que esta área é proibida? Diga? Vocês têm autorização de fazer pesca aqui? Tem autorização de fazer pesca aqui? Tá bom, então vão conosco à unidade, tá bem? Eles não são os únicos a pescarem nesta zona. A polícia constata mais um caso. Mais uma rede está a ser libertada para a captura de pescado. Portanto, esta área, como as baías, são proibidas a captura de peixe, visto que é nessa zona onde é propensa a produção de pescado. Meus senhores, boa tarde. Podem exibir as vossas cédulas marítimas? Enquanto são interpelados, o responsável pela embarcação continua ao telefone como se nada estivesse a acontecer. O único que tem probabilidade de navegar é o mestre, não é? Ok. E vocês estão a bordo por quê? Você não tem cédula marítima? Ó senhor, quando estiver a ser interpelado pelas autoridades, pelo respeito, deve primeiro atender às autoridades, depois é que faz o resto, está bem? E mesmo o senhor a ser interpelado, a ser identificado, esteve a comunicar-se, dava telefone a ignorante das autoridades, está a falar com o senhor. Primeiro devias obedecer, ok? Depois o resto. Eles fazem já a rede, vamos para a unidade, está bem? Todos os pescadores sabem que não devem fazer pesca nas baías, nas enseadas, onde são proibidos, porque as pescas não licenciam esses elementos para efetuarem essa captura de peixe. As regras existem e até parece que alguns marinheiros atropelam-nos por negligência. Vocês trabalham com esses chineses há quanto tempo? Ele como nosso vizinho aqui na Chicala 1. Ótimo. Então, também pediu para me aprender. Vocês estão a contribuir para os chineses fazer atividade de pesca ilegal no nosso mar territorial, não é? Não. Está muito bem. Eu quero as vossas cédulas. Não tem? Tá porreiro. Por enquanto, essa embarcação está apreendida, ok? A Operação Baía de Luanda teve duração de 2 horas apenas e não foram poucos os casos. São no total 16, com destaque para esta embarcação onde se encontrava 4 cidadãos angolanos e um chinês que, por sinal, tem uma cédula marítima angolana supostamente passada pela capitania. Está bem assim, não? Ao lado dele, senta o responsável da embarcação que até tem a documentação do barco regularizada. Mas coloca-se a seguinte questão: pode um cidadão estrangeiro ter uma cédula marítima angolana passada pela capitania? O estrangeiro não pode ter uma cédula angolana, ou pronto, uma cédula angolana, provisória, né? Porque isso são pescas para nacionais. Nós vamos levar essa cédula para então, junto dos nossos arquivos, ver se a cédula então é verdade ou é falsa.
Ora, muito bem, agora vamos aos argumentos que se impõem nesta altura. O Dr. Itiandro Simões pode começar aqui por deixar o seu argumento. Dizem os dados da FAO a nível internacional, todos os anos cerca de 11 a 26 milhões de toneladas de peixe são pescadas ilegalmente. Isto são 10 a 23 mil milhões de dólares por ano. Exatamente. De prejuízo para os países e, por outro lado, de colocar em causa a própria gestão sustentada das nossas espécies. Estamos a falar, por exemplo, de amanhã não termos carapau em condições, em população suficiente para a sua reprodução. Portanto, essa é uma situação muito complicada, mas daquilo que tem informações, o Ministério das Pescas está a trabalhar neste momento num diploma para combater a pesca ilegal, a pesca não declarada e a pesca não regulada, porque, de facto, um navio, uma embarcação, quando se verifica nesses casos, como os que vimos há pouco, que pesca sem autorização ou em zonas proibidas, ou que utilize técnicas de dissimulação, por exemplo, os transbordos em alto mar é uma prática muito comum, a troca de bandeira em alto mar, de facto, depois colocam em causa a própria sustentabilidade destas espécies. A Segurança Pública vai agora mostrar-lhe membros de associações criminosas desviam Jet A1, que é um combustível destinado a aviões, ao qual adicionam alguns litros de gasolina para depois o venderem no mercado como se de gasolina pura se tratasse. A Segurança Pública está por dentro de uma operação policial que resultou na detenção de 2 cidadãos e na apreensão de mais de 60 mil litros deste combustível. A 30 quilômetros do centro de Luanda, numa zona de vastos terrenos que aos olhos de quem passa fica com a ideia de serem pequenas quintas, esconde-se um negócio ilegal do qual poucos podiam desconfiar. É a 500 metros da via expresso no troço centralidade do Zango, cidade do Quilamba, onde se escondia um dos maiores depósitos e laboratórios clandestinos de combustíveis. A Polícia Econômica, fruto de uma ação de investigação, detetou e procedeu à invasão da propriedade onde todo o processo acontece. O tipo de combustível encontrado surpreende ainda mais, pois não se trata de gasolina ou gasóleo, é combustível para aviões. Jet A1 é um produto altamente inflamável. Foi descarregado esse produto antes de ontem. E quando descarregou, quem recebeu? Quem recebeu o produto quando veio descarregar? E não tens em mente, quando o homem descarregou, não te deixou um documento que justifica a posse desse produto aqui? E isso não te cria a espécie, recebes um produto de gênero, que é para os aviões, você está a armazenar no ar livre e criando um perigo para esta comunidade? Não te pede consciência? Quais são os clientes? Não, eu digo assim, eu não ando aí comprar. É próprio o dono, é porque está no Congo. O guarda do recinto apresenta-se como gerente. Confirma que é o gerente? Sim, trabalhamos junto. Na mesma empresa. Qual é o nome da empresa mesmo? Diz lá. Bem dizer que não tem. Não tem, não. Dá para dizer que a empresa não tem documento. As perguntas do oficial da Polícia Econômica levam o jovem a revelar a origem do combustível. Onde tu adquires esse produto? Esse produto, como que fica, como que dizem? Veio até no Congo, mas ele anda com... Não, é assim, esse produto compras aonde? Sai mesmo lá embaixo, não quer? Aonde? Sonef, acho que é Sonef. Sai da Sonef? Acho que é Sonef. Os detidos dizem desconhecer o proprietário do espaço onde foram instalados depósitos. Quem é o dono desse quintal? Oh, o dono da quintal foi onde? O dono do quintal estava aqui de manhã, não sei se... Como que se chama? Deve sair. Também não sei, porque estou há pouco tempo aqui.
Então como é que vocês trabalham no quintal que nem que vocês se querem? Eu não vivo aqui, eu vivo no A questão é a seguinte, mas vocês estão aqui nesse quintal há 2 ou 3 dias, ok? Como você não conhece o nome do dono do quintal? Não, o nome eu não conheço. Conhece? Eu não vivo aqui. Ele não vive aqui, só eu vivo no Benguela. Então quem que vive aqui? O que vive aqui não sei se é primo dele, se é o dono desse quintal vive em Benguela? Benguela. Ele, não sei como explicar, mas acho que ele vive no Golfo 2, mas ele faz viagem. Quando a polícia pediu para contactar o dono do negócio, o gerente revela a sua localização. Não quer chamar o teu patrão para vir até aqui? Não, eu disse assim, o número... Prefere justamente entrar na cadeia que o dono está cá? É o número do Congo também. O número de quê? É do Congo. É do Congo? Sim. Qual é o número? Dita aí o número do Congo. Que foi bem. Mostra o número do Congo, sim. Dita qual é o número. Fala em voz alta para ouvirmos. 002 24. Sim. 38. Sim. 38, 91, sim. 55, sim. 27, sim. 60. Esse é o número do senhor? É do Congo, sim. Nesse momento ele está no Congo. Bem, mas esse número do senhor é isso? Que é o dono? Sim. Tá bem. Nesse momento ele está no Congo, está falando esse número. O gerente, para tentar livrar-se da polícia, ofereceu aos agentes 300 mil kwanzas, o que levou à sua detenção por tentativa de suborno. Garcia, aliás, tu esse momento vais subir no carro com o seu elenco. Primeiro, pelo facto de estarem a vender jeta sem a prévia autorização da entidade competente. Ok? Não são os agentes licenciados para a venda desse tipo de produto. Segundo, por tentativa de suborno de 300 mil kwanzas da Polícia Econômica. Está entendendo? Ok, então, ok. Dá os teus braços. Ok, claro. A Polícia Econômica, em parceria com o Sonangol, movimentaram 3 caminhões cisternas para fazer o transbordo do combustível. Cada caminhão tem a capacidade de transportar 30 mil litros. Podem ligar o cupim para o efeito de fazermos o carregamento às viaturas, ok? E ali está tudo ok? Tá bom. Esse produto vamos carregar, vamos retirar daqui dessas cisternas, vão diretamente para as instalações da Sonangol para efeito de exame laboratorial e consequente tratamento devido lá nas vossas instalações. Aquela outra cisterna também tem produto, ok? Então, qual é a capacidade? São 60 mil litros. 60 mil? Sim. Então, chega. Temos aqui 40, temos ali perto de 10 ou 15 mil litros. Aqui o processo haverá dificuldade. Não, mas aqui, de facto, o caminhão. a outra cisterna está aqui, tá bem? Vão trazer deste 60 mil litros. Nós também remover esse produto aqui para Sonangol. Esse aqui está cheio. Esse aqui está cheio. Vamos retirar tudo daqui. Tudo que está aí, sai. Este também está cheio. Esse não está cheio. Abre as tampas de visita. Não abre. O Congo é o principal destino deste combustível, um negócio milionário e ilegal. 1 litro de combustível na República Democrática do Congo pode chegar a custar o equivalente a 1000 kwanzas.
Está ainda por se explicar como o combustível sai dos depósitos da Sonangol, como passa pelos diferentes postos da polícia até chegar à fronteira. Ora, muito bem, agora vamos aos argumentos que se impõem a esta peça de reportagem que nós, Segurança Pública, acabamos de mostrar. Doutor Itiandro Slovan Simões, ora, que comentário jurídico é que se lhe oferece fazer? A primeira coisa que podem as pessoas perguntar, mas porquê é que está-se a traficar o Jet A1 se ele provavelmente é mais caro que a gasolina? Que a gasolina. Bem, a explicação é muito simples. O Jet A1 está neste momento a ser comercializado, tem um preço de mercado de 117 kwanzas. É desviado e é vendido no mercado negro a um preço de 30 kwanzas. E depois é misturado com a gasolina. Agora repare, se o litro de gasolina está a 90 kwanzas cá, o Jet A1 é vendido no mercado a 30 kwanzas. E se no Congo, por exemplo, vende-se a 1000 kwanzas, vejam o lucro de mais de 100%. Lucro milionário. Este negócio, isto é um negócio claramente muito lucrativo. Muito lucrativo, um negócio milionário. Isto há claramente aqui grandes órgãos, tem que haver claramente poderosas organizações envolvidas nisto. E é assim que acontece este negócio. As pessoas nem fazem ideia do prejuízo que estão a causar ao país. É só multiplicar para ver. No caso, 60 mil litros, estando um litro 117 mil kwanzas, o prejuízo que se causou ao país. Agora, em termos de qualificação, nós chamamos em direito de qualificação, isto é, explicar juridicamente como é que se enquadram esses factos. Em primeiro lugar, nós temos um crime de furto. O furto do combustível, que é previsto e punível pelo Código Penal no artigo 421. A penalidade vai variar em função do valor da coisa furtada. Mas além do crime de furto, nós também temos um segundo crime, que é o crime de fraude na venda, que é previsto pelo artigo 456 do Código Penal, que vamos ter mais concretamente o número 1 e a primeira parte do número 2, porque o que acontece aqui é que alguém, com o intuito de enganar, vai vender a outra pessoa uma mercadoria adulterada, que teve misturas para viu seu género alterado. Aliás, é a inspeção laboratorial que vai permitir saber se o combustível que está a ser vendido ainda tem as características da gasolina ou não, ou já está alterada. Não tendo, haverá esse crime então de fraude na venda. A questão que se coloca é onde é que vão ser colocados os 60 mil litros deste combustível, portanto, apreendido pela polícia. É claramente... Não podendo isto ser não usado. Poderá ser utilizado, porque isto é em prejuízo das viaturas. Mas temos mais crimes neste caso. O facto de ele tentar oferecer 100 mil, 300 mil kwanzas ao agente da polícia faz com que este agente tenha cometido um crime de corrupção ativa, que tem uma pena que vai de 1 a 5 anos de prisão. A simples dádiva ou a promessa de dádiva chega para consumar o crime. O facto do agente não ter aceito o valor não significa que o crime tenha sido tentado ou frustrado, não. Foi um crime consumado. A pena vai até 5 anos. Sim, até 5 anos. A simples dádiva, dar o dinheiro ou prometer dar, chega para consumar o crime. Diz isto a Lei 3/14 sobre o crime de corrupção ativa. Verificando-se no caso que é um ato recorrente, estamos perante um crime de associação criminosa. Aquelas pessoas que ali foram detidas pela polícia, que são os trabalhadores, estabelece a Lei 3/14 o chamado Estatuto do Arrependido, ou, conforme ouvimos muitas vezes, da delação premiada. Isto é, o indivíduo que ali foi apanhado, que está a incorrer em prática criminal, se colaborar com os agentes da polícia, fornecendo elementos que levem à prisão do líder, dos seus sócios, poderá ter a sua pena especialmente diminuída, de modo que é mais uma forma, uma medida de política criminal para perseguir quem interessa, que é o dono, o cabeça. Sim. Dr. Pedro de Castro Maria,
há pessoas que vivem ali perto, é um negócio, para já, que tem uma extrema perigosidade. Trata-se do desrespeito, eventualmente, ao valor mais sagrado que se pode achar no ser humano, que é a própria vida. A tendência de pessoas quererem abraçar atividades para enriquecerem-se de maneira rápida, portanto, o chamado lucro fácil, a ganância, faz com que, às vezes, isso tolhe as ideias, ofusca a mente das pessoas e não tem compromisso com a vida alheia e, em muitos casos, por vezes, põe em risco a sua própria vida. Será que naquele local havia extintor de incêndios? Acredito que não. Veja uma medida de precaução que há nas bombas, por exemplo, quer sejam elas da Sonangol ou dos outros operadores privados. Não se pode, por exemplo, falar ao telefone quando estiver na bomba. Haverá aí naquele local esse tipo de precauções quando eles estiverem a fazer transbordo de combustível, enfim, tudo em nome da necessidade de ganhar dinheiro muito rapidamente, muito facilmente, tendência que pode-se ir multiplicando por causa também da caracterização da sociedade em que nos encontramos hoje, que é uma sociedade extremamente consumista, que em muitos casos leva pessoas a adotarem a cultura da ostentação, não é verdade? E então pensam que, por vezes, para isso é necessário, em vez de optarem pelo trabalho honesto, esforço, sacrifício, contribuição decente àquilo que nós chamamos cidadania, que implica o usufruto de direitos, mas também a observância de deveres, vão por caminhos desviantes, trazendo prejuízos sérios ao Estado, às empresas, às suas famílias, em muitos casos, e, sobretudo, à comunidade. Só esperamos que não existam outras quintas com o mesmo aparato. Sim, senhor. Eu não duvido que hajam. Eu não duvido que hajam. Luanda é grande, é vasta, há muitas quintas por aí. Temos ouvido notícias de muito contrabando de combustível em direção aos Congos, principalmente ao Congo Democrático, têm sido denunciadas. Namíbia já também. Muitas apreensões de quantidades enormes de combustível imigrando ilicitamente para esses países, com todos os riscos daí adjacentes. Sim, sim. O Sr. Superintendente queria dizer qualquer coisa? Sim, na sequência do que se acaba de dizer, o contrabando de combustível, sim. Também para dizer, já na sequência do que acabou de dizer aqui o nosso ilustre jurista, de que há um concurso de crimes, vários crimes nestes factos todos, sim. Também devemos acrescer mais um crime, que é o crime de contrabando, o crime de contrabando de exportação de combustível. Estamos aqui para quando o combustível deixa o nosso país e vai para um outro país, então estamos perante mais um crime, que é o crime de contrabando de exportação de combustível. Dizer que as nossas forças na fronteira estão atentas e estamos a proceder a uma série de apreensões no Luvo, em Cabinda, no Luau, no Cunene. Estamos a proceder. Portanto, o principal destino é mesmo a República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo e não só, mesmo também a Namíbia. Porque o nosso combustível também é contrabandeado, é exportado ilicitamente para a Namíbia, onde também é vendido a preços muito altos. Exatamente. Com os preços praticados em Angola. E este é um assunto que a Segurança Pública está a preparar para a próxima edição. Nós vamos ter uma abordagem muito mais exaustiva desta questão do contrabando de combustível e da venda ilegal de combustível nos mercados negros do nosso país e, sobretudo, também da República Democrática do Congo. Avançamos agora para o exemplo da semana. O exemplo que é para já negativo e trazemos para esta edição. 2 cidadãos
aparentemente depois de uma atividade desportiva, põem-se a dançar ao som de uma música vibrante e perante uma plateia entusiasmada. Eis que o insólito acontece quando, em plena via pública, estes cidadãos resolvem tirar a roupa e continuar a dançar. Um mau exemplo que Segurança Pública mostra já a seguir. Para, DJ, para! Ei! Quem ganhou? Um episódio absolutamente insólito, este captado pelas câmaras do Segurança Pública, que nós trazemos agora à argumentação dos nossos convidados. Doutor Itiandro Simões, qual é a sua argumentação a este episódio? Apesar das pessoas terem achado muita graça e poderem ter achado aquilo normal, isto vai encontrar aqui este crime, então, de atividade pública ao pudor. Porque foi feita a importunação sexual de outras pessoas, isso importuna outras pessoas, sobretudo do sexo feminino. Por outro lado ainda, estavam ali crianças. E, sendo o atentado público ao pudor punido com uma pena até 6 meses ou pena de multa, quando seja cometido perante, ou com violência, ou contra... ou na presença de menores de 16 anos, já haverá uma gravação através do crime de atentado ao pudor, já não público, mas ao pudor, cuja pena vai até 2 anos de prisão. E, no caso, ele vai incorrer então nos 2 crimes. Em primeiro lugar, o crime pela publicidade, as pessoas que ali estavam a assistir, umas podem ter achado piadas, outras podem não ter gostado nada daquilo. Por outro lado, as crianças com menos de 6 anos que ali estavam. Este caso das crianças, diga-se, eu disse ao bocado com violência, mas essa violência há uma interpretação já fixada desde 1954, não quer dizer que tenha sido violência física. Qualquer ato praticado contra ou sem a minha vontade, ou a vontade do sujeito, vai consagrar um crime de atentado ao pudor. Por exemplo, abrir as persianas, está uma senhora a mudar-se e abrir as persianas para verificar, para vê-la nua, por exemplo. Isto é um crime de atentado ao pudor. Mostrar a uma criança, por exemplo, com menos de 6 anos, imagens explicitamente pornográficas. Isto também é um crime de atentado ao pudor, punido com uma pena de 2 anos. Estes exibicionismos, como foram verificamos, o doutor Castro Maria poderá falar melhor sobre isto, poderão haver aqui alguns desvios de alguma natureza, mas olha que há países que, por esse motivo, por causa das pessoas que têm estas tendências meio naturalísticas, criam inclusive regimes, às vezes praias já reservadas para a prática de nudismo, entre pessoas que se aceitem daquela forma. Mas mesmo nestes países, a exibição, nos termos em que verificamos, constitui crime. Além de ser uma brincadeira de péssimo gosto, é um crime. E, como tal, deve ser tratado. Muito bem. Dr. Pedro de Castro Maria, qual é a sua avaliação, a sua qualificação a este episódio? Veja que eles não tiveram aí no momento a reprovação social que era de esperar da parte dos outros elementos que estavam vestidos. Teve que aparecer uma senhora para tentar corrigir a situação. É preciso começarmos cada vez mais a trabalhar com os nossos co-cidadãos. A obra é grande. Desde a tenridade, sobretudo, não é verdade? Esta é a responsabilidade das famílias, dos pais, das famílias, da escola, da comunicação social, mas em primeiro lugar das famílias.
Porque o que é que se passa? É preciso vermos que muitos dos nossos co-cidadãos têm estado a violar as fronteiras da liberdade. As fronteiras da liberdade, que não são traçadas fisicamente, têm que estar na consciência das pessoas. É lugar comum ouvir-se que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do próximo, de outra. Isso vem desde há muito tempo. Rousseau defendia que era necessário haver um contrato social, ou seja, cada um hipoteca parte da sua liberdade, aquilo que nós chamamos Estado, para que possamos viver todos em conjunto. Porque a partir do momento que a sociedade se tornou complexa, surgiu a propriedade privada, surgiu o interesse, surgiu a exploração de um pelo outro, era preciso estabelecer-se um princípio de convivência para que não nos devorássemos todos. Esse tipo de atitudes atenta contra esse princípio de harmonia que se pretende num Estado. Exatamente. É necessário que esses jovens, se por um lado, como enquadrou bem o ilustre doutor Itiandro, se por um lado deverão ser alvo das penalizações tipificadas no nosso ordenamento jurídico, por outro lado, esses jovens deverão passar por algum processo de ressocialização, não é? Para serem reintegrados à vida normal da sociedade, porque eu me questiono. Estavam sob efeito de álcool, de outras drogas mais pesadas, têm família, não têm, estudam, trabalham. Quem são eles? Por que isso na rua? Portanto, em plena luz do dia. Caro Cosa, depois de uma partida de futebol. Essa é para uma reflexão muito séria, Exato. para uma reflexão, para uma que é uma atividade de lazer bastante saudável, que promove a fraternidade, o companheirismo, ajuda muito o futebol, não é? E, como de resto, várias outras modalidades esportivas coletivas. É preciso a vida é futebol, se calhar música aqui devemos, e álcool. se calhar, o que não deve resultar. Sim, as pessoas que nos estão a ver, instituições, Ministério da Família e Promoção da Mulher, igrejas, deverão também daqui para frente fazer estudos, análises para que não continuemos a viver como se tivéssemos... Mesmo na floresta, há algumas regras mínimas que a própria natureza determina. Na sociedade isso não é aceitável de maneira nenhuma. Superintendente-chefe Mário Alberto, algum comentário? Bom, estou aqui para falar da ordem e da segurança públicas, né? Ordem e segurança públicas. E então, em si, este comportamento viola em flagrante a ordem, a tranquilidade públicas. E são práticas que devem ser severamente combatidas, porque o angolano é uma pessoa de bem. Até eu também questiono se de facto são mesmo angolanos ou se são comportamentos importados ilegalmente. É de todo condenável. Temos que todos nós, em conjunto, toda a sociedade, como dizia aqui o nosso ilustre sociólogo, todos nós juntos temos que trabalhar, analisar e fazer alguma coisa. Cada um de nós faça a sua parte. Sim. Muito bem. Aos nossos convidados e a si que nos esteve a acompanhar, cá está o nosso abraço reiterado de saudações. Nós voltamos à próxima edição. Até lá, o que nós esperamos é que você seja praticante de bons exemplos.